Gente, é o seguinte, agora a gente vai falar sobre um assunto que está interessando a muita gente nesse período. O governo determinou a flexibilização, está aumentando, está evoluindo a flexibilização do trabalho, né? Nesse plano de convivência com o coronavírus, mas muita gente tá. Ai, Agnes, obrigada, que bom. Gostei. Eu resolvi usar umas bolinhas hoje. Bom dia aí, o Evandro, que também está por aí. Muita gente está preocupado com essa volta ao trabalho, porque, as escolas não voltaram ainda. E algumas empresas estão começando a retornar. Como é que fica o equilíbrio disso? Se você disser no seu trabalho, poxa, eu não posso voltar ainda, não posso sair do home office, porque meu filho está tendo aula em casa. E eu não tenho ninguém para me ajudar, porque, por exemplo, dispensei a empregada, né? Ela também está em casa para poder se proteger do coronavírus. E aí, como é que fica? Como é que fica a negociação a respeito desse assunto? O que as empresas têm que aceitar, têm que entender ou não? O que as empresas não precisam se preocupar? A gente vai conversar sobre isso, gente, agora ao vivo com a professora de Direito do Centro Universitário UniFBV, a professora Ana Flávia Dantas, ela que vai esclarecer para a gente o que é que diz a lei trabalhista, por exemplo, sobre esse assunto, né? E que limites as empresas e as pessoas, os profissionais, devem respeitar nesse período de volta ao trabalho. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente, aqui no Café com Notícias. Tem um montão de gente com dúvidas sobre esse assunto, né? E qual a orientação? Como entender esses limites? Bom dia. Bom dia, Isli. Assim, está gerando muita dúvida, tanto para a população, como também aqui para a gente que quer queira que não opera o direito. Porque, veja, na legislação trabalhista não tem nada que a gente possa, vamos assim dizer, utilizar nesse momento. Em contrapartida, temos um projeto de lei, que é o projeto de lei 3428, que está pensando exatamente a situação das famílias monoparental, né? Porque a gente vai ter, a gente tem que pensar que o conceito de família cada vez mais é mais amplo e abrangente. Mas é entender a mãe solo, é entender a questão também da parentalidade. Então, nós temos também muitos homens que adotam, inclusive, uma criança só. Então, como é que fica para eles sozinhos, né? Cuidam sozinhos. Então, como é que fica para ele nesse momento de retorno às atividades e a criança? Né? Verdade. Então, diante disso, esse projeto de lei, ele vem realmente sanar essa lacuna da legislação. Por quê? A princípio, nós temos que entender que o direito por si só, ele não é apenas a letra da lei. É também um bom senso que vai existir entre o empregado e o empregador. Então, o empregador, ele tem que fazer um mapeamento dos seus trabalhadores, né? Entender quais são os trabalhadores que se encontram neste momento, nesta circunstância, porque também a gente tem que pensar que não é só criança, a gente tem também idoso. E como Verdade, é que fica você muitas que pessoas tem um cuidando idoso? dos idosos, né? Exato, ou uma pessoa doente, né? Ou até mesmo um familiar que nesse momento contrai coronavírus. A gente tem que pensar também que a gente está num momento, olha, chuva, o que é que nós temos em Recife? Chikungunya, né? O que é que nós vamos ter em Recife? Dengue. Então, quer queira, quer não, e isso vai mais para nós que somos mulheres, nós temos esse trabalho reprodutivo também, para além do trabalho produtivo. Nós temos também o trabalho de cuidado. E aí que vem o perigo, Isli. Nesse momento, nós temos o desemprego ou o medo do desemprego. Que termina que muitas mulheres... É difícil você chegar num equilíbrio ali, né? Total. E aí são as primeiras a serem empurradas para ou trabalhos extremamente precários, ou exatamente para o desemprego, porque é aquela primeira que fica com medo de negociar com o seu empregador, exatamente com medo de ser demitida. De neste momento em que algumas empresas, em razão da pandemia, vêm passando por dificuldades econômicas, elas serem aquelas que vão ser a primeira da lista para o desemprego. Então, é importantíssimo esse projeto de lei. E aí eu peço que, né, todos que estamos aqui nos ouvindo comecem realmente a ir ao site do Senado, porque é um projeto de lei que está lá no Senado, discuta, porque isso é política, né? Sim, o direito em si é essa mobilização também da sociedade,
exatamente para fazer com que esse projeto de lei vá adiante, porque é uma alternativa de fôlego para que o trabalhador e a trabalhadora possa diretamente demonstrar ao seu empregador o bom senso, né, que deve prevalecer dentro das relações, mas também essa preocupação do nosso legislador exatamente com essa organização, né? Como é que fica? Você que é mãe solo, ou exerce hoje também o papel de pai, né? Você tem direito a trabalhar em home office, desde que vai, mas também vem também um limitador, criança de 12 anos. Aí eu fico pensando, será que só adolescente com 12 anos que tem esse, fazer como outra, essa preocupação? Será que a gente também não tem filhos, né, de 16 anos também, que os pais precisam estar perto? Porque não é só você ter direito ao home office, seria também, Isli, uma jornada flexível. Sim. Porque por mais que a gente tenha nesse momento esse retorno, mas a gente sabe que a pandemia ela não está controlada. Ou não se tá, é que ela tem vai ser previsão de controlada. estar, né? Ou seja, é um tempo que ainda vai, é uma situação que ainda vai durar muito tempo, né? Muito e, professora, tempo. o que as empresas têm como que as empresas devem se comportar diante, claro, da necessidade dela, porque ela precisa continuar rodando, até pelo bem dos empregos, né, de muita gente, mas prezando também pelo bem-estar. Como é que as empresas podem buscar esse equilíbrio e comunicar esse equilíbrio aos seus profissionais? Exato. Eu primeiro partiria de um mapeamento mesmo, quais são os seus trabalhadores que hoje se encontram, e dentro de uma conversa franca, Isle, porque nós tivemos algumas, infelizmente, algumas demissões, e dentro das demissões, o empregador falou que era em razão de que a criança estava incomodando o trabalho do home office, né? Incomodando a empresa? A empresa, dentro de reuniões, a gente teve essas circunstâncias. Ai, né? Não acredito, meu Deus. Infelizmente, ainda nos deparamos com essa realidade. Então, primeiro é esse mapeamento e esse cuidado, e realmente você entender a função social da empresa. Eu acho que o principal é isso. Logicamente, algumas atividades precisarão ser presenciais, mas será que a gente não poderia negociar dentro da nossa empresa para que o horário não atingisse tanto também as obrigações do trabalhador para com a sua família? Seja com filhos, seja com idosos, porque a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente fala muito da proteção à criança, né? Mas a gente tem também muitos idosos e muitas pessoas com alguma outra necessidade que precisa, e principalmente nesse momento que a gente ainda tem uma necessidade de isolamento, você não pode, inclusive, estar com outro trabalhador doméstico dentro de casa. Ou se tiver esse trabalhador doméstico, ele também está participando também desses mesmos problemas que você. Então, como é que fica? Verdade. Essa trabalhadora que tem filho pequeno e está sem creche, né? Eu tenho um filho de 5 anos, então a gente está nessa celeuma com a escola. Retoma, e aí vem, ele retoma, mas vai ter a possibilidade de você ficar presencial e também a possibilidade remota. Mas e como é que está a rede pública? Eu acho que é um conjunto, e aí é necessário que a gente utilize a negociação patrão e empregado, para que juntos possamos buscar as melhores formas de passar por este período, que promete ainda se alongar. Porque talvez o direito não consiga, em suas regras pré-estabelecidas, tomar essas decisões, e sim o consenso, o equilíbrio, a conversa, né, professora? Exatamente, porque quando a gente pensa na normativa jurídica, a gente esquece que a norma jurídica vem da sociedade, Isle. Então, como ela vem da sociedade, é a própria sociedade que tem que discutir. O direito ele só vai ser aplicado quando existe exatamente as crises, as lides, os conflitos. Então, que nesse momento a gente seja de menos conflito e mais de negociação. E mais de empatia. Mais de conversa, né? Conversa, e principalmente empatia. Solidariedade, porque não existe trabalhador sem empregador e não existe empregador sem trabalhador. Né? A Constituição Federal ela é maravilhosa quando fala da valorização social do trabalho e da livre iniciativa. E ela coloca os dois juntos em inciso. Então, não é que o direito do trabalho ele vai ser pró-trabalhador. É que o direito do trabalho entende que o trabalhador dentro dessa cadeia, ele é o hipossuficiente, ele é aquele que tem uma menor massa de negociação. Daí porque nós precisaremos de proteção. Mas não significa que a gente não pode dentro, e aí eu volto a repetir,
dentro do bom senso, né? E veja que nós tivemos uma lei nova, né, que foi a conversão do MP, nós tivemos mais um decreto que está gerando muita dúvida, né, na população. Eu sou professora do trabalho, né? Suspensão do contrato. Do contrato de trabalho, redução também do contrato de trabalho, consequentemente impacto financeiro, porque vem para remuneração. Só que isso aí é outro tópico, depois a gente poderia conversar. Mas é uma situação que a nossa população ela precisa ter ciência, porque isso se chama cidadania, né? E a legislação ela não fica só adstrita aos advogados ou quer queira, quer não, os juristas. Nós precisamos, como população também, nos fazer, né, apropriar-se dessas temáticas. Muito então, importante. volto a repetir, nesse momento é exatamente uma palavrinha chamada bom senso. Temos esse projeto de lei, que é importantíssimo, e visa exatamente mãe solo, e a gente ainda tem que ver esse recorte também de gênero, de classe social e raça, que a gente vai ver que a gente vai ter uma maioria de mulheres que estão sofrendo e sofrendo na carne, principalmente quem são mães de família e exatamente arrimo de família, e que estão com seus contratos suspensos, e quando retomam as atividades são as primeiras a não serem interessantes, porque vão ser elas que vão ficar com a criança em casa. Então, nesse momento, seria um momento da aplicação da lei. Uma aplicação pontual, infelizmente. Então, conversa, equilíbrio e solidariedade, né, professora? Obrigada pelas orientações, obrigada pelas dicas. Eu que agradeço. Imagino que para vocês do direito esteja sendo um turbilhão de informações ao mesmo tempo, né, durante essa crise. Mas obrigada e parabéns pelo trabalho. Nada, obrigada também. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Gente, muita coisa aí para a gente tentar parar para entender, né, essa volta ao trabalho aos poucos, sempre com muita conversa, com muito cuidado, mas sempre com bom senso, né, como a gente ouviu aí da professora.